Para tecer a almofada aconchego, a gente vai trabalhar com 5 cores do fio flash, da Pinguim, 5 cabos de forma simultânea, né? A gente vai trabalhar junto os 5 cabos. Para tecer com os 5 cabos, eu vou usar uma agulha de número 12. Para iniciar, nó corrediço. E você vai fazer um cordão de correntinhas que correspondam à circunferência, né, da sua almofada, ou seja, o tamanho da sua almofada frente e costa. Então, existem almofadas que têm 40 por 40 e tem almofadas 45 por 45. É o mais comum, tamanho mais comum. Isso significa que você vai fazer um cordão de correntinhas que tenha 80 centímetros de comprimento ou 90 centímetros de comprimento. 80 centímetros, caso a sua almofada seja 40 por 40, e 90 centímetros, caso a sua almofada seja 45 por 45. A minha dica aqui é que você faça um cordão e meça com ele esticado, porque quando a gente coloca os pontos na correntinha, ela costuma ceder, né? Então, a gente faz o cordão. E logo que a gente termina de tecer o cordão, suponhamos que eu tenha tecido aqui 40 centímetros, ele esticado é maior do que acomodado. Então, com o ponto acomodado, com a correntinha assim acomodada, ele tende a ficar menor. Então, para a gente medir, a gente vai esticar um pouquinho, tá? Não precisa ser tudo que você consegue. Não precisa esticar ao extremo, mas você precisa esticar um pouco esse cordão, e aí você vai perceber que ele fica maior. Então, é esticando um pouco o cordão, como eu tô fazendo aqui, que você vai medir os 80 centímetros ou os 90 centímetros que você vai precisar, ou qualquer outro tamanho que você queira fazer aí a sua almofada, tá bom? Feito o nosso cordão, a gente vai fechar o círculo. Então, como a gente vai fazer isso? Você pega aqui, ó, somente a parte de cima da primeira correntinha, só a alça superior. E fecha com um ponto baixíssimo. Fechou com ponto baixíssimo. Tenha cuidado aí de fechar sem que o cordão fique torcido, né? Ele tem que ficar bem certinho, ó. Aqui agora, a gente vai subir 2 correntinhas. E na próxima corrente, sempre cuidando para pegar todos os cabos. A gente vai fazer um ponto alto. E, a seguir, um ponto alto para cada correntinha. Sempre pegando todos os cabos, sem deixar que nenhum fique maior que o outro.
Teci toda a minha primeira carreira, ou seja, eu coloquei um ponto alto em cada correntinha do cordão até a última correntinha. Aqui é o ponto baixíssimo, a gente não trabalha ele. Vamos fechar a carreira. Na segunda correntinha, subimos duas, a gente vem aqui na segunda correntinha e fecha a carreira com um ponto baixíssimo. Sobe duas correntinhas. E agora, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Sendo que você vai inserir a sua agulha na alça da frente e depois, logo após, né, você vai inserir a agulha entre um ponto alto e outro. Dessa forma aqui, ó. Laço o fio, né, para fazer o ponto alto. Insere a agulha pegando a alça da frente. E agora, entre um ponto alto e outro, laço o fio, traz para frente, laça, tira dois e laça, finaliza o ponto alto. Ficando dessa forma. No seguinte, a mesma coisa. Pegando a alça da frente, ó, pega só a alça da frente e depois entre um ponto alto e outro. O ponto alto tá aqui, o seguinte tá aqui. Então, pego a alça da frente, insiro a agulha entre um ponto alto e outro, laço e trago pra frente. Próximo, mesma coisa. Entre um ponto alto e outro, na cabeça do ponto eu pego somente a alça da frente e faço o ponto alto da carreira seguinte. E assim até finalizar a carreira, fechar essa carreira. Fiz o último ponto da carreira, aqui é o baixíssimo, de fechamento da carreira anterior. Novamente, vamos fechar a carreira na segunda correntinha do início. Com um ponto baixíssimo, a gente fecha a carreira. E agora, continua. Repete esse processo até que você tenha o tamanho desejado. Ou seja, se a sua almofada tem 40 centímetros de largura, você vai tecer até que tenha 40 centímetros de altura. Se for uma almofada 40 por 40, né? Você vai tecer até que você tenha 40 centímetros de altura. Vou virar aqui para unir a costura, a lateral, o fechamento, né, da carreira, vai ficar assim, numa lateral bem certinha. Une aqui as duas partes, de forma que os pontos se encontrem, né? As correntinhas aqui, ó, se encontrem paralelamente. E aí, a gente vai pegar o primeiro ponto na alcinha de trás, insere a agulha, vem no último ponto aqui de trás, insere a agulha na alcinha que tá pra dentro. Então, vai ficar pegando do lado de cá na alcinha de trás e do lado de cá na alcinha da frente. Ou seja, as duas alcinhas aqui, ó, de dentro. Faz um ponto baixo. Pegou as duas alcinhas, ou seja, uniu as duas partes por essa alça de dentro aqui da cabeça do ponto, de trás e da frente. Aqui, agora a gente vai fazer um ponto puff na cabeça desse ponto baixo que a gente acabou de fazer.
Como que faz o ponto puff? Eleva a alça que fica na agulha, laço o fio e insere na cabeça do ponto baixo. Laço o fio e traz para cima na mesma altura da laçada que já estava na agulha. Repete. Laço o fio, insere a agulha na cabeça do ponto baixo, laço o fio, traz para frente. Laço o fio, tira tudo e fecha o ponto. Os fios se acomodam aqui depois. Próximo ponto, ou seja, próxima cabeça de ponto. A gente vai fazer um ponto baixo. Pega as duas alças, faz um ponto baixo. Próxima cabeça de ponto. Pega novamente as duas alças. Faz um ponto baixo. E na cabeça desse ponto baixo, a gente vai entrar para fazer um ponto puff. Eleva, laço o fio, insere trás, laça, insere, laça e trás. Fecha tudo, faz outro ponto. Próxima alça, na frente, atrás, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E agora, nesse, um ponto puff. Novamente. Duas laçadas apenas. Tira tudo, fecha o ponto. Próximo. Um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e agora um puff. Fecha o ponto. No seguinte, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo e um puff. Finalizei aqui. Lateral da almofada fechadinha com os puffs. Aqui agora. É só cortar o cabo. Sempre faço uma corrente a mais. E esconder essa pontinha por dentro, pelo avesso. Então, esse lado aqui tá pronto, fechado. Eu posso agora fazer o outro lado, já com a almofada aqui dentro, que é o que eu vou fazer. Ou eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz lá, de um único lado da almofada, para ela virar uma capa, né? E depois colocar um zíper nela. Costurar um zíper unindo os dois lados. E aí, você vai ter uma capa de almofada.